A gente tem vários relacionamentos. E no consultório, adivinha? Ai, tô com dor de estômago. Então vamos tratar o estômago. Vamos tratar o estômago. Vamos fazer o raio-x do pé. Vamos ver como é que tá, o que tá acontecendo aí com essa pessoa. Vai cair em relacionamentos. Vai cair em relacionamentos. Batata. Como eu estou me relacionando comigo e como eu me relaciono com alguém ou com alguém, né? Com mais pessoas, enfim, vocês percebem, a gente está falando de relacionamento. E aí, o que a gente observa é que muitos dos relacionamentos, né, eu coloquei assim na hora H, porque muitos dos relacionamentos, de coisas que vão passando pelo nosso consultório, também vai estar envolvido com sexualidade. Então, é muito comum essa pergunta, mesmo que velada, mesmo que não digam abertamente, por exemplo, numa live, né, mas falam em inbox comigo, falam em consultório então é aberto, né? Consultório, infinidade, né? Será que a gente consegue tratar? Será que é possível tratar? Porque na hora H não tá legal. E tá aí um assunto que, para muitos, há uma dificuldade muito grande de ser falado, muito grande. Vou dizer para vocês, né? Eu, como terapeuta mulher, e na terapia vem muitas mulheres, né? Porque tem a ver com os nossos hormônios, tem a ver com a forma a nossa constituição feminina, ela procura mais ajuda, o feminino é de procurar mais ajuda, o feminino é mais de falar, então tem a ver com a nossa construção. Nos homens isso é mais fechado, então eles vêm para consultório também. Ainda bem que está mudando muito isso ao longo do tempo, né? Mas os homens geralmente eles vêm não porque eles procuraram, geralmente a esposa que procurou e mandou ele ir, enfim, né? Mais nas terapias em geral é assim, mas eles também vêm. E para os homens é mais assim, são mais fechados, né? Quando a gente fala de na hora H, a gente tá falando de transa, a gente tá falando de relacionamentos íntimos, menos eles falam, né? Menos eles falam, as mulheres falam mais. Nós, mulheres, parece que não, né? Homem pensa em sexo o tempo todo. É verdade, Patrícia? É verdade, gente. É verdade e tem a ver com uma constituição deles, tá? Não tô falando que com isso levando para o pejorativo, porque entra também agora como é a construção da sexualidade de cada indivíduo. Se eu escuto ou eu vejo uma figura masculina, eu estou falando masculino, que não é legal e não se comporta bem, e aí eu parto para os meus relacionamentos e também não são legais, não são bem, então a estrutura nem presta, eles só pensam nisso e aí tem esse lado preconceituoso até, tá, gente? Com o masculino. Ah, Patrícia, você está salvando eles. Ah, eu já escutei tanta coisa, tá? Quando eu falo, então, que os homens são simples, a mulherada quer me matar. Quando eu falo, mas são mais simples que a gente, no trato da forma que eles enxergam e vê as coisas, né? A gente é muito mais elaborada por causa dos nossos hormônios. Então, nessa questão dos homens não falarem tanto, né? Eles pensam muito, sim, tem a ver com a testosterona e nível de testosterona, tem a ver com a constituição deles, e isso não tem a ver que ele é um grande sem vergonha por isso. O que vai ser, né? Que o pessoal faz que não presta, que não sei o que lá, é como esse indivíduo entendeu a vida, como que ele foi criado, qual foi aquilo que foi incutido, como ele viu, como ele verificou, decodificou e ele é na vida. E aí a gente vai entrar, inclusive, em complexo de Édipo, tá? A gente vai falar, né, que é a teoria aí de Freud, é muito bacana, e a gente, quando vai para a consultório, a gente vê tranquilamente tudo isso muito claro, né, essa questão do complexo de Édipo, e sim, todos nós passamos pelo complexo de Édipo. Então todo mundo tem problema? Não, primeiro que a gente é gente, né, gente? Quando que não vai ter alguma coisa, né? Passar idôneo na vida, pais perfeitos, pais que... gente, não, coitado dos pais, eles já vêm de coisa que já não tá legal, né? E dependendo do grau e da estrutura desse não legal, a coisa estraga muito maior, né? Então, não tô falando de elaboração de Édipo ou não, todos nós passamos. E aí, passamos e pode ser positivo, e os relacionamentos ficam legais, mas pode ser negativo. E essa é a diferença, né? Que é o Édipo elaborado ou não elaborado. Essa que é as diferenças e que vai refletir lá na frente quando a gente vai se relacionar. Então, muitas coisas do que acontece na hora H, gente, que não é legal, se a gente for falar de mulheres, se a gente for falar que não tá tão legal, e aí veio a pergunta, Patrícia, dá para tratar? Dá, tá, gente? A primeira resposta é claro que sim, dá para tratar. Se a pessoa ela tem essa noção e ela quer tratar a sexualidade dela, quer que a hora H seja melhor, sim, gente, a gente consegue tratar. Porque se a gente está falando disso, a gente está falando de sistema nervoso. Se a gente está falando de sistema nervoso, a gente está falando da reflexoterapia. É possível de dar os estímulos necessários. E tem as questões emocionais. Aliás, essas são as questões que mais pega. O Wellington, Wellington, tudo bem, meu lindo? Tudo jóia? E aí ele falando, boa noite, muito bom ouvir falar sobre esse tema que é tabu.
Tá aí, e é tabu. E nós, né, como terapeutas, a gente vai lidar com os tabus. E sim, a gente vai tratar. Então, por exemplo, no masculino, quando ele vem para o consultório, tem homens que até falam, tá, gente? Tem uns que eles falam mesmo, mais abertamente, eles estão no desespero e já conseguem expressar isso. Mas em muitos casos, eles não expressam. A gente sabe que está com problema por causa da estrutura dos dedos, tá? A gente começa a identificar. Não vou falar em live como é que identifica antes que me pergunte, tá? Isso, gente, eu não abro mão. Isso é só dentro de curso, tá? Do profissional fechado com os alunos. Combinado? Porque precisa entender várias coisas para chegar até lá. Inclusive, o quanto tem que modificar aqui dentro de você e o quanto tem que ser respeitoso nessa questão para com o outro. Se tem uma coisa que eu não gosto, é eu ver falta de ética. É eu ver alguém que saiba fazer isso aqui e chega no meio de um monte de gente e fala: nossa, você não tá muito legal no sexo, hein? Gente, eu já vi isso, já me contaram, eu já vi. É terrível, é terrível. Sim, porque dá para saber, tá? Pela estrutura. Dá para saber se a pessoa não tá legal. E esse não tá legal pode ser por inúmeros motivos, pode ser por um trauma sexual, gente. Olha como é sério abrir essa caixa. É muito sério abrir essa caixa. Se é um trauma sexual. E a gente vê nos dedos antes da gente pegar no pé. A gente começa a ver, tá? Se essa pessoa está. E na hora H vai estar legal? Não. Assim como também não é legal, você vê, principalmente nas mulheres, porque daí entra a questão dos preconceitos e o que é uma cultura que interfere, quando a gente vê que o sexo está muito bacana, ela tem muita disposição e a gente vê isso no pé. Aí vai falar também? Vai da tua conta. Aí não tem nem o que tratar. Então, se não tem o que tratar, tá tudo certo. Vai falar para quê? Quando tem pessoas que fazem isso, principalmente na linguagem dos pés, eu sou meio louca mesmo, assim, eu não gosto desse lance. Eu acho que é uma baixa autoestima muito grande do terapeuta que faz isso. Ele precisa se cuidar e se tratar. Inclusive, aliás, todos precisam, nós, terapeutas, todas as pessoas, a gente sempre, terapia é bom para todos. Mas é uma baixa autoestima muito grande, porque quer fazer show, né? Quer mostrar que sabe, eu sei, de algo que você não sabe. Vi muito, tá, gente? Vi muito terapeuta. Assim como eu vi muito terapeuta que tudo era trauma sexual. Meu Deus do céu! Vi. Tudo é trauma sexual, que é trauma sexual, que é trauma sexual. Não conhece, não sabe, não aprendeu. Então também eu falo, não aprendeu. Você está falando de todo mundo foi bulinado na vida? Não foi todo mundo bulinado. Infelizmente, muita gente sim, infelizmente. E a gente fica horrorizado quando está no consultório, porque é muita gente. Mas não é todo mundo. Tá? E aí o terapeuta também, tudo é no seu claro. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. E tratamos? Tratamos, sim. Se a gente percebe, se a gente vai ver na estrutura que já na hora H não tá legal, e na hora H pode ser várias coisas. Se a gente for falar do masculino, a gente pode falar de ejaculação precoce. A gente pode falar de ejaculação tardia, tá? Também, o pessoal não fala mais de ejaculação precoce, né? Mas a ejaculação tardia ou retardada, né? Que fala que demora muito, né? Para poder ejacular. Então, essas duas coisas, se a gente vai olhar para o fisiológico, então, essas duas coisas podem estar. E também quando tem uma ereção que não é completa, ou não mantém a ereção durante todo o processo. Né, também. Então, a gente está falando de disfunções, e na hora H vai ter este problema. E aí, o que acontece nessas questões, né? Todos esses dados que vai acontecer, vai ser numa hora H, vai ser complicado, não vai ser legal, né? Então, seja manter uma ereção, seja a ejaculação precoce, seja tardia, falada, todas elas podem ter algo fisiológico acontecendo. Com certeza pode, por exemplo, um problema circulatório, tá? Um problema circulatório pode dar um problema aí para manter a ereção. Deixa eu ver, hormonal. Opa, hormonal também, né? Se tem uma baixa de testosterona e aí por diante. Mas a maior parte tem a ver com questões emocionais. Disparadamente, tá, gente? Disparadamente. É questões emocionais. É como viu a sexualidade, é como entendeu, ou se aconteceu algo específico. E aí, quando a gente fala de complexo de Édipo, vai estar envolvido, por exemplo, uma mãe muito castradora, uma mãe muito controladora, ela nunca deixa esse filho crescer, ela tem uma exigência mega, pode afetar, tá? Então, sim, a gente vai tratar essas questões, tá? Vai trazer isso para que possa tratar esse indivíduo, ok? E nas mulheres, é muito interessante, que nas mulheres, né, tirando tem a que tem uma dificuldade de orgasmo, por exemplo, né? Aqui a gente também pode entender que pode ser fisiológico, mas é difícil de ser fisiológico.
tá? Tanto que daí com exames e tudo mais, blá, 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 vai ser descoberto, ok? Mas pode virar de ponta cabeça e tá tudo certo e é anorgástica. Bom, agora a gente tá falando de emocional. Agora a gente tá falando como ela interpretou, como ela entendeu a sexualidade. Ah, então todo caso, por exemplo, de pessoas que tiveram traumas sexuais ou porque foram molestados, ou não sei o que, vai virar um problema a ponto de não querer, ter dificuldade com o orgasmo, dificuldade com o toque. Olha que interessante que eu vou falar para vocês. Às vezes não. Às vezes é o contrário. Sabiam disso? Às vezes é o contrário. O que vai disparar é justamente o contrário. Aqui no nosso inconsciente, ele vai interpretar, e a interpretação é particular de cada um daquilo que passa, aonde fica desenfreado. E aí é com todo mundo o tempo todo, nada supre, tá? Olha como é que são as coisas. Então, tudo tem a ver com como é a interpretação. Então, na questão do orgasmo, vai ter vários fatores, né? Estou falando do orgasmo no feminino porque com todas as informações que a gente tem, gente, muita gente ainda. Eu atendi muita mulher, gente. Atendi muito, tá? E aí é por falta de conhecer o corpo, por falta de ter um bom relacionamento com o parceiro, tá? E eu falo com a parceira, pode ser também, mas é mais interessante na questão do hétero, tá? Também tem isso. Olha que coisa na questão do hétero, né, da mulher com o homem, essa fala, essa vergonha, não dizer, não contar, porque muitas vezes não sabe nem o que é o próprio corpo, não se toca, não sabe, não entende. E a vergonha, e é o fechado, e aí não tem uma troca. Se pega um outro parceiro que também é o mesmo movimento, não tem conversa. Então, aqui é uma das coisas que pode acontecer. Mas, Patrícia, como é que você vai tratar? Bom, a gente tratar a pessoa que está lá, não o marido ou vice-versa. Mas o quanto que a gente trata essa pessoa para que ela abra esse conhecimento. E aí tem pontos específicos, porque a gente está trabalhando no sistema nervoso. Então, a gente está falando de emoções. Imagine quanta carga de emoção tem ali. Quantas coisas que a gente vai estimular para quê? E através dos pontos, para que isso possa. Porque se o órgão, tá? Órgão e as emoções. Se eu trabalhar um órgão, eu trabalho uma emoção junto, que é própria daquele órgão, então eu vou trabalhar. Imagina sem insegurança, sem medo, se abaixa a autoestima, então tem órgãos correspondentes. Então a gente vai trabalhar eles junto. E a percepção aí do terapeuta para poder traçar esse caminho junto com essa pessoa. Então, muita coisa, gente, muita coisa. Mas meu marido não vai tratar da ejaculação precoce. Quanto mais clareza trazemos, né? Se é a mulher que está no consultório, que possa ajudá-lo também, caso queira. Claro, né? Já vi de tudo, né, gente? Já vi relacionamentos que conseguem reverter a sexualidade e ficar muito bacana, porque os dois querem, né? Se tá tudo bem. Agora, tem um lance, né, na mulher, principalmente, não que não aconteça nos homens, tá? Mas é mais em nós. Que o desgaste do relacionamento, emocionalmente falando, ele vai refletir na sexualidade. Tá? Ele vai refletir. A gente é muito mais tem a ver com os nossos hormônios, a gente está falando de ocitocina aqui, a gente está falando da hipófise, e a gente está falando que vai interferir, vai interferir. Por isso que tem, né, uma brincadeira, que não é brincadeira, né, que fala que o ponto G da mulher é no ouvido, né? Você já deve ter ouvido isso. Ai, aqui no ouvido, não é na vagina. Por quê? Porque a gente está falando daquilo que escuta, daquilo que ela vive no decorrer do dia, com aquele parceiro, com aquela parceira, enfim, que vai refletir. Sim. Então, por isso a clareza, o quanto está até as tampas, para que isso possa mexer na hora H. Né? E relacionamentos que não são conversados, não são ditos, não são falados. Eu já atendi gente, pessoas, né, que casam, tá apaixonado, né? O sexo tá começando, né? Eu falo caso, mas nem todo mundo, né, que casa e daí começa, né? Não preciso nem falar isso pra vocês, lógico, né? Mas já começa um relacionamento, mas não diz, não conta, não fala, não troca, e aí aquilo vai se arrastando no decorrer do tempo. E aquilo vai virando uma montanha. Eu falo porque fica inatingível essa conversa, né? Então, na hora H, vai ter a dificuldade, vai refletir.